Olá, sou Isabel Reis, professora dos cursos de Pedagogia e História da UENG, Unidade Passos. Nesta videoaula, vamos abordar algumas questões vinculadas à arte e ao ensino da arte no Brasil do século XIX. Tratar a questão da arte no Brasil do século XIX por meio de algumas perspectivas históricas e simbólicas requer pensar criticamente a respeito dos modos através dos quais os colonizadores europeus, sobretudo os portugueses, chegaram e se organizaram em terras que já eram habitadas há milênios. Na publicação Brasil, uma biografia, as historiadoras Lilian Schwartz e Heloísa Starling chamam a atenção para diversas problemáticas referentes à história do Brasil, dentre as quais destaco os seguintes fatos. Quando, no século XVI, os portugueses chegaram nas terras por eles denominadas de terras brasilis, já havia um vasto contingente populacional de povos indígenas habitando diversas localidades, dentre as quais os índios Tupi-Guarani, que viviam entre o litoral norte e sul. As historiadoras Lilian Schwartz e Heloísa Starling relatam que, embora estudiosos tradicionais façam estimativa de que a história indígena em terras brasileiras remontam a 12 mil anos, estas historiadoras estão de acordo com pesquisas recentes que arriscam a projeção de que a existência de indígenas em terras denominadas como brasileiras remonta entre 30 mil e 35 mil anos passados. As dificuldades encontradas pelos portugueses nas diversas tentativas de escravizar os indígenas que já residiam nas terras denominadas como terras brasilis representaram um determinante fator na questão da utilização de mão de obra escrava africana por parte dos colonizadores lusitanos. Como sabemos, durante o Brasil colônia e o Brasil imperial, uma vastidão de populações negras foi retirada à força do continente africano e trazida ao Brasil através de navios que traficavam negros, os escravizando para que realizassem trabalhos forçados. Segundo Schwartz e Starling, o Brasil colônia, elevado em 16 de dezembro de 1815 à condição de Reino Unido a Portugal e sede do Império Português, representava a maior concentração de escravos desde a Roma Antiga, sendo que no Rio de Janeiro o número de escravos se equilibrava com o dos descendentes europeus. Ainda que o frequente fluxo de tráfico de negreiros tenha levado o Rio de Janeiro a ganhar cada vez mais um aspecto africano, a cultura africana era violentamente detida pelo poder monárquico, que proibia aos escravos a realização de ritos e cerimônias da cultura africana. A censura aos ritos e costumes dos povos negros era uma maneira de coibir a força coletiva e individual daqueles que necessitavam ser controlados para bem servir aos colonizadores que os escravizavam. No artigo Na Presença dos Espíritos, Arte Africana em Perspectiva, a pesquisadora Juliana Bevilacqua chama a atenção para o fato de que, no século XV, foram expostos em gabinetes principescos europeus os primeiros objetos retirados da África pelas expedições europeias, dentre as quais as inglesas. Através de expedições exploratórias, diversos europeus saquearam e escravizaram o povo africano. No século XV, objetos da cultura africana foram apresentados nos gabinetes principescos
como meros objetos curiosos. Estes objetos, oriundos dos saqueamentos realizados durante invasões em territórios africanos, foram expostos no final do século XIX em museus europeus. Aqueles objetos que durante séculos anteriores foram expostos nos gabinetes principescos europeus como meros objetos curiosos, passaram a ser tratados no século XIX como objetos da cultura material. No entanto, no século XIX, estes objetos da cultura africana ainda não foram tratados como arte, quando expostos em museus europeus. Eram, sim, considerados exemplares da cultura material de povos tidos como inferiores. A pesquisadora Juliana Bevilacqua ressalta que este rótulo de inferiorização atribuído às obras africanas expostas em museus europeus durante o século XIX era uma estratégia para que fossem justificadas as violências realizadas pelos europeus colonizadores aos negros africanos, quando estes povos foram escravizados e retirados à força dos seus locais de origem. Segundo Bevilacqua, somente em 1900 foi publicado por um arqueólogo inglês um livro no qual existe no título da publicação a referência da palavra arte, como forma de se referir à produção cultural material africana. Estes acontecimentos que aqui foram narrados sinteticamente demonstram que, para pensarmos a respeito de questões relacionadas à arte no Brasil do século XIX, é crucial focarmos nossa percepção em questões relacionadas à arte, mas também nos atentarmos às complexidades dos contextos históricos. O ensino da arte no Brasil tem suas origens marcadas por produtos culturais eruditos europeus que antecedem o século XIX. Como exemplo, vale mencionar o período jesuítico, quando, no século XVI, não somente a arte foi utilizada como ferramenta pedagógica facilitadora da catequização dos índios, mas também a arte foi valorizada através da vinculação entre os fazeres das artes e os fazeres dos ofícios. Questões que, no século XVI, estão associadas à formação e à ação dos artesãos ou artífices. No Brasil, a relação entre artes e ofícios no período jesuítico dos séculos XVI, XVII e XVIII nos remete à arte jesuíta, que tem como característica a vinculação da arte com a atividade religiosa. Os artesãos ou artífices aprimoravam e salvaguardavam seus conhecimentos através das interações vivenciadas entre mestres e discípulos que conviviam em ateliês e produziam objetos de arte sacra. O estilo barroco, introduzido no Brasil através dos jesuítas a partir do século XVI, passa a ser reinterpretado por artesãos e artífices que, na colônia Brasil, contribuíram com a arte barroca, acrescentando à arte características formais próprias, de cunho nacional. Entre os séculos XVII e XVIII, arquitetura, pintura e escultura barrocas tornaram-se fortes, especialmente em Minas Gerais e na Bahia. Localizada em Ouro Preto, Minas Gerais, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis é uma importantíssima expressão do barroco brasileiro. Considerada uma obra-prima, esta igreja e seu conjunto artístico
construídos em meados dos séculos XVIII e início do século XIX, reúnem obras dos mestres Aleijadinho e Manuel da Costa Ataíde. A transferência da corte portuguesa ao Brasil colônia em 1808 foi um acontecimento que proporcionou que no Brasil do século XIX a arte fosse utilizada pela coroa portuguesa com o propósito de lançar os olhares para os acontecimentos históricos por meio de perspectivas lineares colonialistas. Para manter o domínio do poder, o governo monárquico necessitava constantemente expressar sua importância e reafirmar a sua força. As desigualdades geradas pelo sistema político elitista monárquico eram tão intensas quanto eram inúmeras as tensões relacionadas às rebeliões daqueles que buscavam resistir as discrepâncias das injustiças sociais existentes no Brasil. A arte palaciana do Brasil colônia e do Brasil imperial está vinculada à missão artística francesa que, em 1816, trouxe para o Brasil um grupo de artistas e arquitetos franceses que, diante dos conflitos vinculados à queda do Império Napoleônico, em 1815, viram no Brasil colônia a oportunidade de oferecer seus serviços artísticos e trabalhar. Assim, a missão artística francesa chegou no Brasil colônia em 1816, liderada por Joaquim Le Breton. E foi justamente no século XIX que o ensino da arte se institucionalizou no Brasil com a chegada da missão artística francesa. Na publicação digital Ensino da Arte no Brasil, Aspectos Históricos e Metodológicos, as autoras Ana May Barbosa e Regiane Galvão Coutinho ressaltam que o chefe da missão francesa, Le Breton, almejava implementar no Brasil colônia um ensino de cunho mais popular do que o adotado no Instituto da França e mais afinado com o mestre Bachelier, que na França conseguira conciliar, através da sua escola, o conhecimento erudito das belas artes e o desenho criativo, voltado para a formação de trabalhadores manuais. No entanto, este caminho que buscava uma espécie de equilibração entre a educação popular e a educação elitista não foi, naquele momento, validado por Dom João VI para o Brasil. A crença de que o estilo neoclássico era o ideal para balizar os princípios que norteariam a primeira escola de arte a ser criada no Brasil colônia alinhava-se à decisão da coroa que, naquele momento, buscava meios para afirmar a sua soberania e enxergava a arte como uma ferramenta extremamente eficaz para a criação de representações enaltecedoras da corte. Por meio de decreto, foi criada, no período do Brasil colônia, em 1816, a primeira escola que no Brasil institucionalizaria o ensino da arte. O documento registrava a instituição de ensino com o título de Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. No entanto, as atividades da instituição de ensino somente foram iniciadas no período do Brasil Imperial, em 1826, e o nome atribuído à instituição foi Academia Imperial de Belas Artes, título que expressava aquilo que a instituição de ensino buscaria realizar, e realizou. Uma formação voltada para uma elite cultural afinada com os propósitos, valores e interesses da corte. Entre 1816, ano no qual a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios foi criada unicamente por meio de decreto, e
O ano de 1826, ano no qual, finalmente, as atividades da instituição foram iniciadas com a Academia Imperial de Belas Artes, a AIBA, os artistas da missão artística francesa prestaram serviços à corte portuguesa nas áreas da arquitetura e das artes plásticas. No entanto, o mestre Jean-Baptiste Debré dedicou-se também ao registro das suas impressões referentes às múltiplas realidades presentes no Brasil. Utilizando técnicas de pintura a óleo, a aquarela e recorrendo à técnica de gravura em litografia, Debré criou obras de arte históricas, através das quais aspectos da cultura indígena, da cultura africana e questões relacionadas à extrema desigualdade social do Brasil colônia e do Brasil imperial foram por ele registrados, constituindo um acervo artístico que atravessou geografias e temporalidades as mais diversas, revelando ao mundo percepções importantes sobre costumes e paisagens vinculados à relação Brasil-Europa. Ana May Barbosa e Rejane Galvão Coutinho destacam que, em 1855, José Araújo Porto Alegre, discípulo de Debré, viria propor uma reforma de ensino através da qual almejava abrir as portas da Academia Imperial de Belas Artes a um público não elitista, representado por artesãos. Contudo, os métodos pedagógicos e a linguagem que continuaram a ser adotados pela instituição e mestres que lecionavam naquela instituição de ensino expressavam ainda um distanciamento em relação ao público popular. Segundo Ana May Barbosa e Rejane Galvão Coutinho, possivelmente por estes motivos, o público popular pouco se interessou por aproximar-se da Escola Imperial das Belas Artes. No entanto, em 1856, a Sociedade Propagadora das Belas Artes criou no Rio de Janeiro o Liceu de Artes e Ofícios Bittencourt da Silva. Fundado por meio da forte iniciativa do arquiteto Bittencourt da Silva, o liceu conseguiu atrair a classe popular, oferecendo um curso que possibilitava aproximar as belas artes aos ofícios, vinculados às indústrias e ao desenvolvimento do mercado. Sempre vinculado àquela sociedade que o fundou, o curso do Liceu de Artes e Ofícios, fundado em meados do século XIX, era gratuito e funcionava no turno noturno, o que possibilitava a aproximação da classe popular. O corpo docente deste primeiro liceu trabalhava de forma voluntária, sem remuneração financeira, o que expressava o comprometimento da instituição e dos colaboradores com a causa da formação popular. No entanto, somente em 1881 as mulheres foram contempladas como estudantes nos cursos do liceu. Em 1882, Dom Pedro II privilegiou o Liceu de Artes e Ofícios ao visitar a primeira exposição realizada naquela instituição de ensino, quando as produções dos estudantes foram compartilhadas com o público através de uma mostra aberta. Na ocasião, o imperador concedeu condecorações através das quais reconhecia o valor de diversos professores do liceu. A partir desta experiência no Rio de Janeiro, outros liceus foram sendo abertos em diversos estados do Brasil, seguindo o Liceu Bittencourt da Silva como referência. É importante registrar que a valorização da arte na formação de rapazes é uma herança da cultura aristocrática, que atribuía à formação principesca compromissos com valores elitistas a serem perpetuados.
Nesta linha elitista, a arte foi utilizada durante o século XIX para enaltecer a monarquia e também como meio de amenizar problemáticas que faziam parte das complexas relações vivenciadas entre os representantes da coroa portuguesa e os índios que aqui residiam antes da chegada daqueles colonizadores. Mas, como bem demonstra Debré, com suas pinturas e gravuras, mesmo nas conjunturas mais excludentes, autoritárias e desiguais socialmente e politicamente, as dimensões política, social, cultural e simbólica das sociedades podem ser percebidas por meio da arte. No ano 1870, foi criado o Partido Republicano e as críticas ao Império foram ganhando novos fôlegos. Também os abolicionistas reivindicavam a urgência de se criar um sistema educacional que contemplasse o povo e os escravos, os alfabetizando e preparando para o mercado de trabalho. Naquele contexto, intelectuais e políticos, muitos dos quais liberais, defenderam uma educação que aliasse a valorização do ensino do desenho e a preparação da mão de obra especializada que pudesse assumir demandas referentes ao trabalho industrial. Durante o período de transição do Império para a República, Rui Barbosa defendeu de maneira contundente uma proposta de educação pública para o Brasil, sintonizada com questões nacionais e com a necessidade de que fosse alavancado no país o desenvolvimento do Brasil na direção da sua emancipação, enquanto nação republicana. A pesquisadora Maria Cristina Gomes Machado ressalta no artigo O Projeto de Rui Barbosa, o papel da educação na modernização da sociedade, que o projeto educacional proposto por Rui Barbosa visava assegurar que no Brasil o ensino fosse gratuito, obrigatório e laico, desde o jardim de infância até a universidade. A transição do Império para a República, vivenciada no Brasil no final do século XIX, é marcada pela luta por uma formação educacional que buscasse vincular a formação popular ao mercado de trabalho, o que situava a arte na perspectiva do desenho industrial, abrindo as portas para um ensino de arte que valorizaria o desenho em categorias tais como desenho gráfico, industrial, artístico, decorativo. Questões que vieram a influenciar o ensino formal durante décadas do século XX.